Boa noite, então. Lembrando, então, que a gente, toda quarta, temos o nosso estudo aqui na nossa casa, né? E nesse período fazendo toda a parte aí online, né? Pelo Facebook, tá bom? Então, só lembrando que esse é o livro que a gente está estudando, capítulo 17 hoje. Entrando no final, né? Assim, são 20 capítulos. Sim. Acabando o capítulo, a gente tem que voltar ao presencial. Vamos ver se a gente consegue. Se isso tudo passa logo, né? Vamos orar para que sim. Então, o capítulo de hoje é o seguinte, tá? No limiar das cavernas. Então, o André Luiz, ele, né, vai trazer para a gente uma informação do mundo espiritual, dessa vivência realmente das cavernas, né? Ele começa dizendo que o nome que ele dá são cavernas de sofrimento, tá? E chama também, num ponto do livro, de baixo umbral. A gente imagina, baixo umbral, mais que um umbral, né? Então, o André vai trazer todo esse conteúdo para a gente, essa observação dele, tá? Tem uma coisa importante, a gente vai passar nos slides, mas lembrando que o André e o Calderaro, que é o seu mentor nesse livro, né, que está orientando ele a trazer as informações, vão encontrar a irmã Cipriana e o Eusébio, né, que é um outro trabalhador lá do mundo espiritual, e eles vão para essa caverna, né, de sofrimento, que ele chama, que o André não vai poder adentrar até o final, lá nas partes mais profundas, de maiores sofrimentos. E aí a Cipriana explica o porquê, né, e a gente vai falar isso nos slides, mas por que a gente já pode dizer? Porque ele não tem o preparo, né? O preparo não é só a boa vontade de ir e de querer ajudar. Você tem que saber como ajudar, isso a gente vai falar no livro. Então, lá também tem cursos preparatórios, estuda para poder ir atingindo graduações do que você pode fazer e fazer direito, perfeito. Então, essa é a ideia, né? É bem bacana, não é? A gente pensar que no plano espiritual eles trabalham sempre com planejamento, eles nunca têm nada assim, como muitas vezes aqui na Terra a gente faz, assim, de improviso, de qualquer jeito, dando um jeitinho. Lá não, lá tem todo um planejamento e uma forma de executar o serviço de Deus, não é? Isso mostra um compromisso, uma responsabilidade muito grande, durante uma tarefa que, no fundo, nunca é nossa, né? Nossa no sentido de criaturas de Deus. A gente... Deus socorre as criaturas pelas criaturas, mas no plano espiritual existe uma forma mais profissionalizada, vamos falar assim, uma forma mais racionalizada, mais pensada, programada, organizada para fazer esse trabalho de socorro, né? Mas sabe o que me chamou a atenção, Dani? Que eu achei interessante, porque num determinado momento do livro, o André Luiz fala que eles estavam muito felizes. Eu fiquei pensando, nossa, aqui na Terra a gente vai para uma excursão muito feliz, né? Excursão de alegria, para a gente ver coisa bonita, paisagem maravilhosa, e lá eles vão, né? Muito felizes para ir no limiar das cavernas. Que a gente vai ver no livro do capítulo, que não é um sofrimento qualquer, né? Uma coisa bem interessante para a gente pensar, né? Nós trabalhadores, nós voluntários aí da casa espírita ou das casas religiosas, a gente às vezes fica chateado de não poder participar de alguma ou outra tarefa, né? E o nosso modelo está aqui, esse capítulo traz isso como modelo. Será que a gente está preparado? A gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes a gente vai atrapalhar ao invés de ajudar, né? Antes dela se começar, é uma coisa bem legal que a Cipriana, quando ela vai dizer que ele não pode ir, né? E a gente vai explicar o porquê, conversar junto o porquê, ela diz ao mesmo tempo, André, o seu trabalho, a sua intenção de trazer essas informações todas, né? Como um repórter espiritual mesmo, trazendo os livros todos que trouxe pelo Chico, isso já o seu trabalho já é magnífico. Ela exalta muito isso. E essa é a missão do André Luiz. Pelo menos nessas obras do ele trouxe, né? Pela psicografia do Chico, não é? Ele trouxe um arsenal de complementação de informações, né? Do Livro dos Espíritos, não é? Que condensa toda a doutrina espírita, é condensada lá nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, e o André Luiz abre o leque, não é? Trazendo detalhes de uma série de coisas que está no Livro dos Espíritos, mas foi detalhado pelas obras de André Luiz. Isso, a gente já nem começou o livro ainda, já deu 7 minutos, mas tudo bem. Lá. Isso, o próprio Kardec falou, né, trouxe até nas obras póstumas, falando que isso teria continuidade.
né, os relatos de pós-morte dele, então não é nada contrário, né? Sim, é um complemento e a evolução do nosso. Olha essa questão da Eusébia ter falado para ele, olha, André, você vai trazer, né, vai estar junto com a gente por questão do estudo, você vai ter informações dessas regiões de sofrimento e vai levar adiante, não é, para os encarnados na Terra saberem que estão a serviço do bem, precisar mesmo, né, reforçar esse serviço do bem. Mas a Eusébia, até eu estava comentando com o Daniel antes da gente abrir aqui ao vivo para vocês, não é? Interessante que a Eusébia falou assim para o André, olha, André, além dessa oportunidade, né, o Eusébio, aliás, o Eusébio fala, né, chamou você para esse trabalho porque você, André, teria nesses sítios serviço urgente a prestar. Só para deixar uma pitadinha de curiosidade, porque no capítulo 18 vai aparecer qual foi esse serviço que o André Luiz teria a prestar e que ela, né, Zenóbia, olha para André e já tem essa presciência, já tem essa noção de que lá o André estava indo já encontrar alguém importante para ele socorrer. Muito legal isso. Então vamos para o livro, né? Começar. Começando lá no capítulo, além disso daqui, a gente só fez a introdução que o capítulo também apresenta para a gente, só lendo aqui junto com vocês, tá? Convidou o Calderário a permanecer em companhia de André no limiar das cavernas, sem descerem com eles mesmos. Mesmo aí, estudioso que ele é, né, encontrará inesgotável material de observação sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Foi o que você falou, Daniel, não é? Ele não estava ainda preparado, porque ele ficou ali no limiar das cavernas e a gente vai ver que 2 casos ali ele já pega no final do capítulo, não é? Mostrar para a gente 2 situações. Imagina o que deve ser, gente, nas cavernas. O livro do André Luiz, o Libertação, mostra depois, um próximo livro, o André Luiz mostra o que são essas cavernas, o que são essas regiões trevosas, só para o pessoal aí que pegar esse nosso estudo aí, ainda não tenha o conhecimento da doutrina, a gente sabe que em doutrina espírita a gente aprende que não tem inferno propriamente dito, mas existem regiões inferiores de muito sofrimento e que a gente vai ler aqui, tá? Que esse sofrimento todo é causado pela nossa incúria, pela nossa condição, pelas nossas opções, não é? Quando a gente desencarna, a gente, às vezes, é levado a ficar, né, permanecer em regiões assim, tá? Continuando, gente. Seguiram, então, a caminho da zona sombria e começava a divisar tremendos precipícios onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Quer dizer, o André Luiz está falando, nossa, eu já tinha visto situações muito difíceis, essas faíscas chamejantes foi no segundo livro, né, da série André Luiz, no livro Os Mensageiros. Tinha lá, né, a casa transitória de Fabiana, né, de Cristo, para quem lembra do livro, e lá também tinha zonas inferiores narradas pelo André, mas não era tão grave. Aqui, não é? O que aqui a gente vê? Criaturas culposas interpelavam-se umas às outras. O que será que é isso, gente? Como será que é isso? Vamos parar para pensar um pouco. Que tipo de situação, quando eu começo a interpelar, quer dizer, eu começo a culpabilizar o outro, xingar o outro. Quem é que faz isso? São as criaturas que foram comparsas, não é, gente? O livro vai mostrar isso pra gente, vai falar disso, não é? De repente, espíritos ali comparsas nos crimes interpelavam umas outras. Ah, foi você, não foi você. Olha, eu fiz aquilo, mas você fez aquilo, não é? Quando as criaturas começam a se agredir verbalmente umas às outras, foram porque eles erraram juntas e uma fica culpabilizando a outra. É o que ele via ali, tá? E ele fala, laceravam-me o coração as vozes lamentosas, dispersas. Não eram lamentações apenas. A proporção que nos adiantávamos descendo, modificava-se a gritaria, ouvíamos também gargalhadas e imprecações. Então, eu estou pensando aqui, eu acho que todos que estão aí com a gente, ou a grande maioria, deve ter visto o filme Nosso Lar.
A gente às vezes vê o escrito e fica imaginando, põe na mente ali, né? O livro tem essa capacidade de fazer conosco, toda a leitura, né? Mas também a gente vê o visual e vê o livro, a gente viu a região que o André acabou indo, né? Pela desencarnação dele, todo o abuso que ele fez com o corpo físico, e acabou indo para um grau, ali ficou ali 7 anos, né? E ali no filme já dá um medo, não dá? Foi para onde o André foi. Você imagina esta região, que é 300 vezes pior do que para onde o André foi. Né? O André deve ter ido com um umbralzinho, né? Que já é um sofrimento difícil. A gente fica imaginando essa descrição do André e vendo essa imagem do filme, quão pior deve ser, quão sofrido deve ser. E é isso, é um acusando o outro, um blasfemando do outro, e deve ser uma coisa terrível. Quem está acompanhando com a gente nessa edição do livro, No Mundo Maior, no capítulo 224, ele diz o seguinte: já viste, falando, né, o Calderaro, falando para o André, já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva, irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas, em letargia profunda, aguardando-se lhes o despertar. Aqui ele está falando do nosso lar, né? As zonas de retificação, né? As câmaras de retificação, é um dos capítulos do nosso lar. Então, o Calderaro está falando para o André: olha, André, você conheceu lá no nosso lar, né, lá onde a gente vive, não é? Criaturas sofredoras, né, amparadas ali, umas letargia profunda, aguardando despertar, que eram aquelas múmias, né, parecendo mumificadas, os espíritos adormecidos ali, né, aqui e ali, num sofrimento terrível. Aí ele fala aqui, ó, outros povoam vastas enfermarias, né, para erguerem-se espiritualmente pouco a pouco. Aí ele começa a identificar isso que o Daniel terminou de falar. Não é aquela região de umbral. Olha o que ele diz aqui. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos, delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem réstia de amor que lhes exauce o coração. Tá? Então, ali onde o André Luiz estava, não era um lugar que a criatura simplesmente se enganou numa encarnação com o André Luiz, né? Traindo a esposa. Ali o nosso lar deixa claro que ele tinha tido amante, pegou uma doença venérea como a sífilis, que levou ele a um câncer de intestino. André Luiz, que foi fazer a cirurgia do câncer de intestino, desencarnou com essa cirurgia. Quer dizer, e foi, né, como um médico egoísta que tinha sido só ligado mesmo ao seu trabalho e a criar sua família, e sem auxílio nenhum ao próximo, a não ser uma única senhora que ele tinha feito uma caridade que o auxiliou muito, né, com as suas preces, depois de sua desencarnação. Quem lê o Nosso Lar, eu estou contando um pouco do roteiro do Nosso Lar, sabe que o André Luiz necessariamente, né, um médico, não tinha sido uma criatura má, uma criatura ligada ao mal, foi para o umbral para fazer um estágiozinho e lembrar de Deus e pensar na criação, em toda a obra que tinha realizado na Terra, e se refazer. Aqui não, aqui estamos falando de espíritos criminosos, diferente, né? Bem diferente, tá? E continuando, tá? Por isso que, ó, eles desceram, né? E ouviam não só o sofrimento deles gritando, chorando, né? Lamentando, mas ouvíamos também gargalhadas, imprecações. A palavra imprecações que é? A criatura se revolta, não é? Xinga e fica revoltada contra que no fundo mesmo que tinha, porque a gente, ela mesma que tinha construído aquilo. Tá? Continuando aqui. Corremos alguns quilômetros em plano horizontal. Quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas se despediram de nós, deixando-nos com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. Tá? Então, eles eram em 7 companheiros, saíram do nosso lar para essa excursão, 5 foram para as regiões abismais e ficou o Calderaro e o André Luiz ali
o Calderaro acompanhando o André Luiz no estudo que ele estava fazendo para trazer para a gente essas informações neste livro. Eu acho que, não sei se o próximo slide fala, Vamos acho lá. que não. Mas só para citar no livro, quem tem essa edição que a Ana se mostrou, essa daí, na página 219, finzinho, 220, a Cipriana explica o porquê de o André não poder ir, né? Então ela fala assim, a sugestão de Eusébio é valiosa, tratando-se de objeções preliminares do baixo umbral. Seria qual a sugestão? Do André ir e registrar tudo isso, né? Mas como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, eu não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades do trabalho. E aí ela diz depois, nosso estimado André, ele não tem um curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. E aí a gente vai ver no decorrer do livro, né, nos dois casos que traz, que o André interroga o Calderaro, o André ele demonstra não conseguir ter uma ação eficaz. Né? Ele tenta fazer uma ação que não é o que condiz com o momento. Aí por isso que o André não foi. Né? E explicando mais que tipo de lugar era aquele, no capítulo, na página 225, o Calderaro explica o seguinte, ó, o inferno, a concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Quer dizer, o Espiritismo mostra pra gente que não tem inferno, gente, não tem uma região, nem seria razoável do ponto de vista da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da inteligência divina, né? Inteligência suprema, causa maior de todas as coisas. Não seria interessante criar uma região para a gente ir purgar? Por que Deus faria isso? Não é? Um lugar de sofrimento eterno, a ideia, a concepção de inferno. Não, isso não existe, isso não é uma coisa que tenha razoável, que seja razoável, tá? Ele fala aqui, entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, guardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas, as zonas espirituais do mundo. Tá? Então, de repente, assim, que lugar é esse? É um lugar onde se reúnem criaturas. Que tipo de criaturas? Ele continua dizendo, né? Os avarentos, os homicidas, os cúpidos, quer dizer, criaturas que têm aquela cupidez, né, aquela sexolatria, como diz o Divaldo Franco, fala muito de sexolatria, quer dizer, aquele vício, né, sexual, que é a cupidez, né? E os viciados de todos os matizes segregam em deplorável situação de cegueira humana, quer dizer, ficam juntinhos ali, essas criaturas com esse tipo de comportamento ainda bastante imaturo, do ponto de vista do crescimento, né, espiritual. E aí eu peguei aqui no dos Espíritos a questão 1012. Né? Ele pergunta isso que a Ana está falando. Ele pergunta se existe o inferno e o paraíso como o homem os representa, ou os representou. Né? Ele diz que não, são figuras. Não existe, não é um local circunscrito de céu, de paraíso, de inferno, de sofrimento. Ele diz assim, há por toda parte espíritos felizes e espíritos infelizes. Entretanto, como já dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir aonde quiserem. Então, se eles têm simpatia de pensamentos entre si, como, por exemplo, um monte de criminoso, juntos, um monte de avarentos, eles vão formar na mesma região de que possa ter espíritos mais felizes, a regiãozinha deles, ou seja, o umbralzinho deles. Então, o umbral não tem um lugar circunscrito, como o inferno, como o céu não tem. Não, formam grupos, agrupamentos, associações, né? O livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, fala da questão, as associações. Nós nos associamos por interesses comuns. Vamos pensar assim, um grupo de criaturas tão simples, eu vou falar de uma coisa tão assim corriqueira, um grupo de criaturas que sejam apaixonadas pela pornografia. E que veiculam, primeiro tem um grupo, né, mais requintado, que comercializa a pornografia. Criam sites de pornografia, criam vídeos de pornografia, exploram mulheres, homens, né, incautos, imaturos, para essa empresa da pornografia, que é uma grande empresa mundial, a pornografia. E aí junta-se mentes desavisadas, criaturas que se alimentam ainda desse tipo de condição, os cúpidos, não é?
e com aquela cupidez se alimentam daquele prazer de estar vendo criaturas ali comercializadas como se fossem animais, tá? O prazer de outras criaturas imaturas, tão animalizadas quanto. Aonde que vão? Eles se associam, não é? Então, eles já associam, estas mentes já se associavam na presente encarnação. Já tinham esses comportamentos, já era um comportamento comum e corriqueiro. Nada melhor e nada mais razoável e nada mais justo do que criaturas assim desencarnando, que elas permaneçam associadas a estas mentes. Elas ficam juntas ali. E aí, o André Luiz fala aí no slide atrás aqui da gente, olha, analisando a situação ao redor, pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação. Aqui, né, no nosso slide listado aqui do nosso livro. Quer dizer, são criaturas inconscientes, eles estavam ali, muitos até não se davam conta ainda de estarem desencarnados necessariamente, mas usando ainda aquela mesma, se alimentando da mesma coisa, usando os mesmos atributos ainda para estar junto ali um com o outro, né, usando os mesmos expedientes, usando as mesmas ferramentas para poder obter o prazer, né, a alegria de alguma forma, e conviver naquela convivência deles, tá? Não se davam conta necessariamente do que estava acontecendo. Tem um outro pedaço que o André Luiz pergunta, escuta, eles estão nos enxergando, não é? Eles nos veem, esses espíritos estão enxergando a gente, Eusébio e André Luiz? O Calderaro e André Luiz, o Calderaro responde para o André Luiz, alguns sim, alguns enxergam. Então, a gente pensa, tá, espíritos mais inferiorizados não têm a capacidade de enxergar os melhores. Tem, alguns têm. Aí o Calderaro fala, mas eles não estão interessados. Não estão interessados. Alguns não conseguem, por questão de vibração, outros vêm e passam batido. Não importa. É só a gente pensar, gente, passando ali na frente de uma biqueira de drogas. Vamos dar um exemplo clássico aqui pra gente. Na frente de uma biqueira de droga, tem duas freirinhas passando, ou dois padres passam conversando, ou dois evangélicos passam com a Bíblia debaixo do braço. Eles podem até nem saber que ali eles estão passando na mesma calçada, naquela janela, naquela porta ali, tem um comércio de drogas ali. Eles passam, vocês acham que aquelas criaturas comercializando aquele produto, droga, vão se importar? Vão olhar e se incomodar, nossa, ali tem a palavra de Deus naquela Bíblia, não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam. Imagina que aquela criatura vai se importar. Aqueles religiosos são portadores da palavra de Deus, da conversão de criaturas, da evangelização de pessoas, absolutamente. Não é esse o meu interesse, eu não vou me importar. Não é? Acho que o exemplo é bem esse. Só para antes da continuidade, só citando aqui, ó, a PID, cita o livro Obreiros da Vida Eterna também, que traz, né, algum assunto referente a isso. A Beth, a nossa Beth também fala do livro Memórias do Suicídio também, né? Retrata muito isso, né? E é outro tipo. Beth, no livro Memórias do Suicida, são regiões diferentes, porque são regiões de sofrimento específico de suicidas, tá? Da Camilo Castelo Branco, pela psicografia de Ivone Pereira, o livro Memórias do Suicida, fala dele mesmo, Camilo Castelo Branco, que é o narrador, ele mesmo se suicidou numa encarnação, foi um grande escritor da literatura portuguesa. E aí o Camilo Castelo Branco traz a narração de toda aquela região de sofrimento, que é chamada de o Vale dos Suicidas, é uma região diferente, é um outro tipo. Então, congregados ali, espíritos de criaturas que, encarnadas, se suicidaram. Mas segue esse raciocínio. Mas segue o raciocínio da afinidade. De afinidade de pensamento. Isso. E de um sofrimento comum. Sim, isso sim, né? Nesse sentido sim, Beth. Agora, aqui é uma região de criminosos. Diferente um pouco, tá? Vocês podem comentar e fazer comentário que a gente conseguindo, a gente lê. A gente lê e comenta, tá bom? Olha lá. O que ele diz, André Luiz? Enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa, no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. Bem triste, não é? Então, eles brigam muito, debatem muito, e sofrem muito juntos ali, sem consciência.
E aqui também, nesse capítulo, a gente viu a semana passada, no capítulo 16, a gente viu, né, aquele capítulo que falava sobre os alienados mentais. Vocês lembram, que está acompanhando aí com a gente, tá? Então, de repente, no capítulo anterior, a alienados mentais, o Calderaro fala assim para o André Luiz: André, eu trouxe você aqui. Não, primeiro eu levei você lá, né, naquele hospício, naquele nosocômio, que é uma palavra antiga, né, como eles chamavam o hospital psiquiátrico, a gente falou a semana passada no capítulo 16, eu levei você lá e você perguntou muito, meu Deus, que situação é essa? E aí o Calderaro fala aqui nesse capítulo, naquele momento que a gente foi visitar aquele nosocômio, eu falei para você, criaturas desencarnam em estado de tremenda culpa, de tremendo desequilíbrio em função de crimes cometidos, de situações difíceis, de comportamentos tristes, né? E que reencarnam, não, que permanecem no plano inferior, depois encarnam, fazem um monte de tolice, um monte de ilusão, um monte de coisas negativas, e aí desencarnam. E aí o Calderaro fala, eu falei para você que antes de reencarnar, eles ficam em regiões de muito sofrimento. Nessas regiões, eles criam processos mentais de muito desequilíbrio, destrambelhando a própria mente, fixando a própria mente nas zonas inferiores do cérebro, né, do cérebro espiritual, reencarnam em processos de transtorno mental, né, muito graves. E o Calderaro fala, eu falei isso para você, levei você lá no hospital psiquiátrico e agora eu estou mostrando para você qual é, né, a condição onde as criaturas criminosas e desvairadas, imaturas, irresponsáveis, né, ligadas ao mal, à prática do mal, onde eles ficam antes de reencarnarem em encarnações muito difíceis, tá? É outro momento aqui do livro que ele fala do Calderaro, tá? Então, por isso que ele fala, né, que enquanto essas turbas ficam ali naquele sofrimento todo, espíritos dementes espíritos, depois reencarnados dementes, tá? Chameiam no longe, né? Então eles começam ali brigar por interesses mesquinhos. Quer dizer, como se estivessem na Terra. Vamos pensar comparsa de crime, brigando ali na hora de dividir o produto do roubo, né? Do crime, não é? A gente vê aí até dirigentes, né? Dirigentes de nações brigam, mandam matar um ao outro, por quê? Chega na hora da divisão ali do poder, que é o que os apaixona, né? Chega na hora de dividir o poder, não divide o poder. Chega na hora, eu quero o poder, é meu, não é meu, e fica nessas contendas, enquanto o povo sofre, se rala e fica esperando lá de cima do governo um pouco de misericórdia. Tá? Que Deus os abençoe, né? A gente, nesse paísinho nosso aqui, a gente vê muito isso, muito, tá? Continuando, gente, certos grupos volitavam a pequena altura, como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra a envolver-nos, ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo, as aves desditosas de asas partidas. Nossa, o André Luiz é bem contundente, né, na narração dele. Então ele está falando assim, espíritos, o André Luiz ficou um pouco admirado de ver, né? Espíritos existiam ali e volitavam. Para quem não conhece o termo volitar, apareceu a primeira vez no livro Nosso Lar de André Luiz, né? Aquelas criaturas desencarnadas que tinham a capacidade de voar, né? Para lá e para cá, indo para lá e para cá, sem precisar de nenhum tipo de transporte, porque a própria mente levava-os para lá e para cá de acordo com a própria vontade. O André Luiz ficou admirado, falou, nossa, que interessante. Enquanto uns volitavam, né, iam para lá e para cá, outros estavam ali, como a gente, encarnados, chumbados a terra, com o pezinho grudado no chão. Aí, perguntou para o Calderaro. O Calderaro explicou. Explicada? O que foi? Como é que é isso, né? Como é que, de repente, essas criaturas conseguem volitar, mesmo estando ali numa condição tão inferior? O Calderaro fala, olha, seguinte, a volitação, ela depende somente e exclusivamente da compreensão intelectual. Se não estiver associado ao amor, né, ao moral, aí você não consegue alcançar, vamos dizer, voos, né, maiores, mas o voluntário e as questões de mexer com o perispírito, de ter todo esse controle, o inteligente consegue. E a gente sabe que o mal é inteligente. Né? Muito inteligente. Então o mal ele consegue fazer coisas
a gente se assusta e às vezes a gente pode, se não estiver preparado, falar, nossa, isso deve ser algo do bem. Se a gente não se preparar com a nossa ética, com a nossa moral, a gente pode errar. Porque aí, na habilitação, o que importa é a força mental, armazenada por uma capacidade intelectiva, uma capacidade de inteligência, né? E aí, ele fala aqui, olha, André, é mais fácil recolher criaturas de maiores cavidades de amor, reduzida inteligência, porque o André Luiz falou assim, nossa, mas lá no nosso lar, muito pouca gente tinha essa capacidade de valorização. Estavam lá no nosso lar. Como é que é isso, né? Chegavam lá no nosso lar e eram recolhidas numa colônia espiritual daquela, precisando do aeróbus. Lembra do aeróbus, gente? Aquele ônibus, parecendo que o André Luiz falava, que parecia um pouco com o metrô aqui, que a gente conhece aqui no planeta, não é? Só que um metrô que andava sem rodas, né? Uma força magnética para lá e para cá, e muitas criaturas não tinham capacidade de volitar. E o André Luiz questiona o Calderaro e fala, mas como é que é isso? Lá no nosso lar, recolhidos tantas criaturas sem a capacidade de volitação. E aí, aqui na página 223, o Calderaro responde, ele fala assim, olha, André, lá, né, realmente tem muitas criaturas lá na nossa colônia espiritual, grande número de criaturas incapacitadas para a volitação. Aí ele explica. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor, com reduzida inteligência, e convivermos com elas no processo de ação comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Quer dizer, muito inteligentes, desencarnados, criminosos, estavam lá sofrendo. Aí, né, gente, a gente vê que tinha a volitação, mas não necessariamente, como disse o Daniel, voava muito longe, ficava voando ali naquele canta, gente, voando ali, é isso, né? Nem corvo negrejante, pelo amor de Deus, voando um pouquinho acima, 3 metros acima dos outros que estão rastejando no chão e gemendo. Que alegria, né? Que coisa diferente. Né? Qual é a diferença, né? E é isso que você está falando aqui mesmo. Eles sabem, são tão inteligentes e sabem lidar com essas energias, com as propriedades do perispírito, e conseguem manipular tudo. Né? Como o livro dos espíritos diz, o espírito se desloca com a velocidade do pensamento. Mas aqueles que têm essa moral, essa condição, permite isso. Né? Continuando, gente. Impressionado, né, o André, aquilo que eu já falei, tá? O André Luiz questionou, porque que... Não, aqui já muda de assunto, desculpa, não é? Aqui já muda de assunto, não está mais falando da valitação. Ele fala aqui, ó. O André Luiz, muito impressionado, questionou o Calderaro se aquele grupo de criaturas, né, estariam ali desamparadas, gente. Nunca estamos desamparados. A gente pode estar fazendo o que for. Deus não desiste da gente. Em nenhum momento ele desiste da gente. Isso é uma bênção, né? A gente aqui, né? Levanta a mão, quem precisa de misericórdia, né? Olha lá. Calderaro responde que inúmeros postos de socorro, variadas escolas em que muita gente pratica a navegação, funcionam ali naquela área. Muitas escolas, a própria casa transitória de Fabiano, que o livro Os Mensageiros narra. Era uma casa transitória, uma grande instituição, no meio do umbral. Lembra lá, gente? Assim, no meio do umbral, aquela casa transitória, funcionando, e criatura quem? Né? Eram recolhidos esses espíritos, então os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Então, assim que a gente se arrepende, a gente pode estar fazendo as coisas piores, e a gente faz mesmo. Às vezes, tem época da vida da gente, não é? A gente entra no processo de desequilíbrio. Mas assim que a gente cai em si, e caindo em si, voltei para meu pai, né? Aqui comendo com os porcos, na sua casa tem, né? Parábola do filho pródigo, né? Na sua casa, até os escravos comem melhor que eu, e a gente para de comer com os porcos e vai lá buscar, né? E o pai abre os bracinhos dele, como sempre, não é? A parábola mais linda que tem, não é a parábola do filho pródigo, que a gente muitos de nós ainda somos filhos pródigos. Continuando aqui, gente. Quanto à volitação, a gente já explicou, né? Que depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime.
Nós só vamos, tanto materialmente quanto espiritualmente, a gente só vai volentar, quer dizer, sair da zona espiritual de baixeza, de atraso espiritual, para a gente associar a nossa inteligência com o nosso amor. Mas deve ser interessante visitar, né? Deve ser, não é? Para quem tem medo de altura como eu, por exemplo, vai ser difícil. Eu adoro. Vai ser difícil conseguir, mas vamos tentar. Tem que fazer um treinamento, Tânia. Vamos lá, gente. Já viste em nossa coluna, também já falei disso, não é? Já viste em nossa coluna espiritual, só vou ler aqui o slide. Irmãos sofredores, convenientemente amparados, alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias, outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas em energia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco, não é? Graças a Deus que as criaturas desencarnadas são sempre, né, recolhidas independentemente do que fizeram, não é? Isso nos dá um alento muito grande, mas também não é para a gente falar assim, ah, tá, então eu vou ser recolhido mesmo, eu vou ficar fazendo as tolices da minha encarnação. É melhor a gente ficar esperto agora. Parece, não sei se estão achando isso, né? Eu estou desconfiada, que parece que o chefe lá em cima está dando uma apertadinha, né? Uma puxadinha de orelha, está jogando aqui umas coisinhas interessantes para a gente pensar, está permitindo que alguns bichinhos bem pequenininhos venham perturbar o nosso pulmãozinho, né? Para a gente ficar desperto, não é? Tendo que usar máscara, horror, né? Isso, aquilo, porque me sufoca. Mas está aí, não é? A gente precisa começar a parar para pensar que está na hora. Está na hora da gente realmente olhar e parar de fazer algumas tolices que a gente faz, né? Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos. Olha, a forma como André Luiz fala dessas criaturinhas é uma forma muito forte, né? Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Então, isso é uma coisa para a gente parar para pensar, né? Retardam-se, às vezes, anos a fio, destinando-se nos erros a que se separam e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros, passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Isso acontece com a gente. Nós nos associamos de acordo com as nossas escolhas. E aí, a gente vive como? A gente vive a média daquelas pessoas que convivem com a gente. O Augusto Cury fala isso, eu acho uma frase dele interessante, né? Que nós somos a média das quais nós convivemos. Isso é muito sério, não é? Existia um ditado antiguíssimo que dizia: diga-me com quem andas, eu sei quem és. É verdade, né? Fala para mim quais são os seus amigos, como é a soma das ideias dos seus amigos, as criaturas com as quais você comunga, você tem comunhão de pensamentos, de ideias, de desejos. Fala para mim como são essas pessoas, só você falar, eu vou dizer, eu vou descrever quem você é. E é isso que ele está falando, não é? Não só a criatura, ela vive a perturbação própria, como ela vive o desequilíbrio de quem anda com ela, dos companheiros de infortúnio. E é isso, espiritualmente é assim que funciona, entre desencarnados e entre encarnados. A lei de afinidade funciona inexoravelmente para todos nós. Tá? Então, se a gente está precisando e está querendo melhorar de vida, dá uma olhada ao teu redor e dá uma olhada e veja com quem você convive. Quais são os amigos, quais pessoas que você escolheu para a sua convivência, não é? Se elas são alcoólicas, necessariamente você está voltada bastante para o alcoolismo. Se elas são ligadas à jogatina, necessariamente você está na derrocada moral de ser um viciado em jogo. Se elas são viciadas em maledicência, necessariamente você se tornará, se já não é, uma maledicente. Se elas são viciadas em pornografia, necessariamente você pode até não gostar muito de pornografia no primeiro momento, daqui a pouco você está se apaixonando, daqui a pouco você está viciado em pornografia. Tá? E assim, inexoravelmente, a lei da afinidade funciona em todos nós, tá bom, gente? Ele continua dizendo, prisioneiros de si mesmos, esses espíritos, né, cerram o entendimento às revelações da vida, restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expurgir. Quer dizer, a criatura permanece ali, voltada para aquilo que ela já fez, alimentada naquilo. E às vezes ficam assim, gente, décadas. Quando endurece muito,
séculos. Tá? Pensando naquilo, naquela revolta, naquela maldade, naquela angústia, naquela tristeza, e fica ali até que a luz da misericórdia divina, não é, consiga penetrar e essa criatura abra um pouquinho a janela da alma para mudar um pouquinho o seu interior. Tá? Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Tá? Funciona, lógico, a misericórdia de Deus está buscando essas criaturas, chamando-as à melhoria espiritual. Este vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Tá? São as pessoas com as quais a gente trabalha. Daniel, né? A fisioterapia, com certeza, criaturas que às vezes têm deficiências. Na nossa deficiência. Muito sofrimento. Intelectuais, físicos, ou seja, né? E aí são limitados na razão, né? Eles não podem usar da sua razão. Então, são verdadeiros cárceres, né? De repente, uma reencarnação que serve de quê? De penitenciário. Né? Eles estão algemados a uma carne, a um corpo, e é bom que a gente se dê conta dos nossos atos, não são eles apontando o dedo para o outro, somos nós. De repente, né? Eu vi uma frase essa semana que eu achei demais, né? O carcereiro, ele é também prisioneiro, ele só está do outro lado. Não é? Olha só. Então, diga-me com que trabalha, que eu te direi o que fizesse na reencarnação passada. Não é? É a lei. Ser psicóloga. Não é? Vamos prestar atenção. Não é? Com que? Qual é o nosso material de trabalho? Qual é a nossa missão na encarnação presente? Não é? Então, a gente olha para isso e fala, nossa, eu estou algemado a alguma causa, alguma situação, por quê? Por que será? Não é por acaso. Não é por acaso, é realmente a lei divina cumprindo-se em nós. E aí, gente, além disso tudo, ainda tinha mais coisa para falar desse capítulo. Acho importante, os slides terminaram, mas que a gente frise que aqui nesse capítulo, o André Luiz vai lá e o Calderaro fala para ele, dá uma observada, quem é essa criatura? E tinha lá um senhor desesperado, né? E assim, desesperado com ódio, né? Ainda falando gostosamente do que ele tinha feito, né? E o André Luiz foi ao escutar o Calderaro falar para o André, vê o que ele fez, dá uma observada, o que foi que ele fez? Aí o André Luiz vê que o irmão tinha assassinado a esposa. Feminicídio, o nome que se dá agora, bonitinho, né? Ele deu outro nome, não lembro, porque eu nunca vi na minha vida. Outro nome, é um nome mais antigo. Mas ele tinha sido uma criatura que tinha assassinado a própria esposa. Por causa... O uxoricida. Né? Então, ele tinha matado a mulher. E aí, o André Luiz fala, nossa, ele ainda não tem um pingo de culpa. Ele, além de ter assassinado a própria mulher, ele pensava que ele gostaria muito de encontrar ainda essa mulher que ele tinha assassinado para poder continuar sediciando ela, judiando dela, batendo e espancando, matando de novo lá na fantasia louca desse nosso irmão. O André Luiz fez assim, ficou assim, né? E falou, nossa, meu Deus, que criatura. Aí o Calderaro falou, espera um pouquinho, dá uma olhadinha nos outros. E aí, no grupo que estava vindo. Aí estava vindo e discutindo, e brigando, não é? O outro grupo. E muito, sabe assim, desesperados. Aí eu faço questão de ler para vocês aqui na página 227, finalizando quase o capítulo. Vale a pena ler, porque não dá para não ler. Olha aqui. O Calderaro explica, dá uma olhada nesse grupo. E aí ele explica. Esse bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. Quer dizer, criaturas ricas, egoístas, ambiciosas, né? Bastante arentas, né? O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada, mas nenhum funcionário ele beneficiou, nenhum deles, né? Nem a própria família, ninguém. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos para monopolizar os lucros, grandes e pequenos, e nada lhes interessando a paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil,
sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com facilidade exclusivista, exclusivamente egoísta. Não lhes incomodava o sofrimento dos outros, dos vizinhos, de ninguém, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma, criaturas que viveram exclusivamente o ganho material. E aí a gente fica pensando, o ganho material, a fortuna, leva também ao quê? Uma grande paixão humana chamada poder. Não é? À medida que a criatura ela se sobrepõe, ela se eleva acima das outras criaturas, ela passa a adquirir poder sobre as outras almas, né? E olha aqui, eu sou poderoso, eu sou muito rico, poderoso. Olha aqui, finalizando o que o André Luiz fala, o Calderaro fala. Escravizados agora, a ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais poderão encontrar. Tá? E o André Luiz diz que ficou muito condoído, com muita compaixão deles, né? Mas que não tinha muito a fazer, porque o Calderaro fala para ele, que fazer, André? O que dá para fazer nesse momento inútil? Impossível é reajustar num momento, apenas com palavras, tantas almas, tantas mentes em desequilíbrio. É que o André, ele quis tentar abrir um diálogo, tentar conversar com eles, e o Calderaro segurou e falou, não adianta, tem pessoas que não adianta se querer conversar, tem que deixar o tempo e o sofrimento vai mostrar. E tem um tempo, né, para que Deus possa recolher todas essas criaturas. Tem uma frase aqui, lá no meio desse capítulo. Frase, assim, uma coisa que eu pensei, eu fui ver lá no Livro dos Espíritos, a questão 815, e Kardec pergunta, qual é a prova mais difícil, né? A pobreza ou a riqueza? E automaticamente a gente pensa, é a pobreza, porque não é fácil, né? Pobre, não ter ali muitas vezes o que se alimentar, onde dormir, o frio e por aí vai. E ele diz, as duas são difíceis. E a gente está vendo que também a riqueza. Se a gente tiver um olhar mais para o futuro não tão longe. Encarnaram e já só começaram a arcar com todas as consequências. Né? Gente, assim, já vamos partindo para o final, mas é muito lindo esse capítulo, a gente não pode deixar de ler. Agora, tem um pedacinho aqui que eu também não citei, nem eu nem o Dani, mas que é importantíssimo, né? O André Luiz fala, mas que momento que eles vão ser recolhidos, o que acontece? Aí o Calderaro explica para ele, aqui mesmo, André, nessas regiões, existem instituições que existem espíritos acima, mentores maiores, e que funcionam como tribunais. Demais, não é? Ele fala aqui, ó, no capítulo 225, né? São tribunais, gente. Então, assim que essas criaturas que são prisioneiras de si mesmas, né? Elas cerram o entendimento das revelações da vida, assim que elas melhoram um pouquinho, elas são assistidas por ativas e abnegadas congregações de socorro, que funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo aos imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, resumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na crosta terrestre ou de tarefas laboriosas no seio da natureza. Então, ele fala que quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a Deus, o que acontece? Sai dessa situação de sofrimento, pelo abandono de si mesmas, pelo embrutecimento dos melhores sentimentos, né? Porque nós somos centelha divina, nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Logo, somos criaturas essencialmente boas, essencialmente límpidas, essencialmente luz. Mas quando a gente embota tudo isso a esse ponto, somos levados a um tribunal externo, porque a lei divina que está na consciência está muito embotada, e somos levados a reencarnações difíceis, né? E aí, finalizando, aqui tem uma linda frase na página 222, quando ele diz o seguinte: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros
sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Muito demais isso, não é? É isso, gente. Beijo de luz no coraçãozinho de vocês. Foi muito bom, né, Dani? A gente partilhar esse estudo aqui juntos com vocês. Bom? É um imenso prazer sempre. A gente sente muita falta, né, de estarmos juntos, né? Mas pelo menos tem esse recurso da tecnologia que Deus nos permite, que a gente possa aí estar sempre juntos, fazendo os nossos estudos, as nossas compreensões. E participem aí, eu estou vendo aqui nos comentários, participem, que a gente sempre vai lendo, falando, tá bom? Então, vamos fazer a prece de encerramento. Bom? A gente, então, vai fazer agora a nossa prece, lembrando bastante, não é? Isso tudo que o planeta está vivendo, pedindo misericórdia de Deus para todos nós, para todas as famílias afetadas, e proteção para as nossas famílias, tá bom?